Tá, estamos gravando agora. Uma dúvida em termos técnicos, a janelinha aparece para todo mundo? Tipo, a janela do Zoom aparece aqui na tela para todo mundo? Ou só Não, aparece a tá apresentação? só a apresentação. Ah, ótimo, então. Porque ela tá bem no meio aqui da tela, então ia ser meio ruim. Mas tá. Como a gente estava comentando no início, a ideia hoje, que seria a nossa reunião livre, e a gente resolveu adaptar um pouquinho o formato dela, é da gente conversar e real ser tipo um momento de discussão, debate, roda de conversa, etc., sobre o cenário pós-eleição do Congresso e enfim, Senado e Câmara, com agora esses dois queridos nomes, Lira e Pacheco, que estão assumindo as presidências. E aí a gente sentiu que era um momento importante para a gente estar discutindo sobre isso no GT. Saíram várias análises de como que esse novo cenário pode impactar ou não o cenário político no geral, mas também o nosso cenário de pautas socioambientais. Então, o nosso esquema hoje a gente vai fazer uma apresentação bem geral de, primeiro, qual a diferença desses dois cargos que eles estão ocupando, o que cada um faz, o que não faz, etc. Quem é o Lira e o Pacheco na fila do pão, e um pouquinho do histórico, bem breve, e um resumo das expectativas e análises que saíram nesses últimos dias, só para, real, começar o nosso debate. Mas a ideia é que a gente siga discutindo coisas negativas, positivas e, enfim, né, vai que tem positivas, e formatos ou, enfim, propostas de como que a gente pode ir, expectativas nossas também, né, de como que a gente muda agora nossa forma de atuação enquanto rede, enquanto engaja, enquanto GT de clima, mas enquanto, né, movimento de juventude dentro da sociedade civil. Basicamente essa é a nossa proposta de discussão hoje. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Só para quem não conhece Rostos ainda, vamos apresentar vocês. Esse de laranjinha ao redor é o Lira e o amiguinho dele do lado é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo? Rodrigo Pacheco. Tá. Laurinha ou Ju, vocês querem trazer essa primeira parte? Eu posso começar. Deixa eu só conseguir arrumar aqui meu computador. Tá, então, primeiro a gente quis explicar um pouco a diferença entre a Câmara e o Senado, né? Porque esses caras aí que a gente vai falar sobre foram eleitos para a presidência desses órgãos. Então, a Câmara, o Lira, ele assumiria a presidência da República no caso, assim, o presidente da Câmara assumiria a presidência da República em caso da ausência do presidente e do vice. Só que, assim, depois eu vou explicar por que o Lira não pode assumir. Vai ficar esse mistério aí para vocês. A Câmara também tem o dever de representar os interesses do povo, da população. No caso, os deputados, né, lá dentro, têm que representar os interesses da população de seus respectivos estados. Os deputados também, eles legislam, eles fazem elaboração, revisão e aprovação de leis sobre diversos temas de interesse da população, né, que é quem eles representam. Eles também têm que fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, eles têm o poder de convocar as autoridades para prestarem esclarecimento, né, sobre as contas delas, enfim, se eles virem alguma irregularidade, alguma coisa estranha acontecendo ali, de gastos públicos, né. E eles também, os deputados ali da Câmara, no caso o presidente, né, da Câmara, ele que decide sobre o processo do impeachment. Então, uma coisa muito importante, né? E o Senado, já ele também, né, o presidente do Senado, no caso, é quem assume se o presidente da Câmara dos Deputados não puder assumir a presidência da República quando o presidente e o vice não puderem.
O Senado é chamado de casa revisora, porque eles podem fazer alterações, propor adendos, retirar algumas questões, lapidar os projetos de lei e normas e tal que foram propostas na Câmara dos Deputados. Eles representam os interesses dos estados como unidades federativas e não da população, né? Essa é a diferença. E o Senado também pode processar o presidente, o vice, os ministros e os comandantes do Exército, da Marinha, enfim, por algum crime, né, que compete ao cargo deles, né. E eles também avaliam as escolhas de pessoas que irão ocupar alguns cargos, como o ministro do STF, o Procurador-Geral da República, alguns cargos assim. O Arthur Lira, então, ele foi eleito aí como o novo presidente da Câmara dos Deputados, e ele segue, eu botei assim, segue o padrão normal dos políticos no Brasil, porque ele é branco, né, velho, rico, enfim. Ele é do partido do PP, que é progressista, e ele é apoiado pelo Bolsonaro, muito apoiado. Ele era líder do Centrão já, o que é uma coisa bem importante. E ele é réu em 8 investigações que tratam sobre corrupção, sobre a Lava Jato, sobre a Petrobras, desvios na Petrobras, né? Lavagem de dinheiro e até agressão contra a mulher dele, que ela prestou queixa contra ele. Tem várias investigações também, tem um caso de desvio de dinheiro em Alagoas, que ele foi... Não lembro se ele foi deputado de Alagoas, uma coisa assim. Enfim. E ele votou pela Cunha no processo de cassação do Lava Jato. Ele é meio que um sucessor, assim, do Cunha, sabe? Ele é bem ligado ao Cunha. Que é um cara que é envolvido até o pescoço com corrupção, né? Que currículo bonito esse, né? Chega a dar um gosto de ver. Peraí, deixa eu só fazer mais um comentário. É Ai, meu por Deus. isso que ele não pode substituir o presidente ou o vice, caso eles não possam atuar, né, nos cargos deles. E o normal seria o presidente da Câmara assumir quando o presidente da República ou o vice não podem exercer os papéis dele, né? Mas como o Arthur Lira está envolvido em investigações, ele não pode assumir esse papel. Tá. O Lira, então, né, é o presidente da Câmara, e aí a segunda figurinha de hoje é o Rodrigo Pacheco. Ele é, então, atual presidente do Senado, segue o mesmo perfil do Lira, de tradicional político brasileiro, de homem velho, branco, rico, do sul, sudeste e centro-oeste, essa região ali, pelo que eu me lembro, ele é de Minas Gerais. O partido dele é o DEM. Ele é responsável, então, né, por ser atual presidente do Senado, é responsável por pautar os projetos que vão ser votados no plenário da casa, ou seja, ele é o que decide o que vai entrar em pauta ou não. Como a Laurinha tinha comentado antes, ele é o terceiro na linha sucessória. Ele é também apoiado pelo enviado do inferno, pelo nosso presidente, e também pelo Davi Alcolumbre, que é o ex-presidente do Senado. Então, ele foi o candidato do Davi Alcolumbre, depois de altos rolés aí, né, de ter aquele processo de entender se os presidentes da Câmara e do Senado poderiam ou não se reeleger, que o Davi Alcolumbre estava apostando muito nisso, que ele ia poder se reeleger e ele queria se reeleger, mas como foi vetado pelo STF, ele tinha que indicar alguém e o apoio dele foi para o Pacheco. Então, ele é meio que apadrinhado pelo Davi Alcolumbre. Ele segue a mesma linha de atuação, a expectativa é que ele siga a mesma linha de atuação do Davi Alcolumbre, então um tom moderado de presidência do Senado, o famoso em cima do muro em muitas pautas. A diferença dele para o Lira é que a expectativa é que ele seja um pouco mais aberto para diálogos e para
pautas que possam ser mais controversas, isso se comparado ao Lira, né? Não é tipo nosso amiguinho querido do coração, se comparado ao Lira, que é péssimo, ele é um pouco mais aberto a diálogo, essa é a expectativa. Isso também está super conectado com esse último ponto, que ele é o perfil político que atua muito a partir de alianças e articulações. Então, o atual cargo dele, né, de presidente, essa vitória dele, veio muito como fruto disso. Então, tipo, foi uma base muito diversa que deu apoio para ele. Então, ele atua nessa forma de alianças e é por isso que ele tem uma certa flexibilidade de diálogo se comparado ao Lira. E existe um compromisso dele de não pautar medidas de cunho autoritário. Isso fala dele mesmo, quando questionado, né, do apoio do presidente a ele enquanto presidente do Senado. Então, ele tem esse compromisso aí, muito entre aspas, de não pautar medidas de cunho autoritário. O que ele define por cunho autoritário, nunca vamos saber até chegar, de fato, a alguma medida de cunho autoritário e aí a gente descobre para onde vai o rolê. Mas é isto. Esse é o Pacheco na fila do pão. Só mais uma coisinha também, é que, tipo, em comparação ao que se tem, né, como, abre aspas, velha política, todo aquele pessoal ali do centrão e todo o seu perfil, o Pacheco, ele se diferencia um pouquinho porque ele é um pouco mais jovem do que a média ali daqueles dinossauros, né? Ele tem 44 anos, mas ele tem uma grande experiência em cargos importantes, assim, né? Em Minas, enfim. Tentou ser prefeito, acabou não conseguindo, mas dentro ali da Câmara também ele já comparado aos outros, 44 é um neném, né? Para eles. Mas ele acaba até no início sendo considerado um pouco inexperiente, mas justamente por isso que a Giza disse de ter esse apadrinhamento aí, né, do Alcolumbre, ele acaba ganhando bastante confiança, né, e enfim, vem com esse aspecto de vamos conversar, né, vamos tentar entrar em decisões com todas as frentes, desde que estejam dentro desse grupinho aqui que me elegeu, né. E aí, acho que é importante a gente voltar um pouquinho na discussão do começo, né? Do que essas duas pessoas vão fazer, né? Qual que é a questão aqui? A questão é por pautas. Pautas que serão ou trazidas para votação ou pautas que serão modificadas, serão revisadas, né? Tudo que vai entrar ali em termos de disputa para ser aprovado ou não, né? Em termos de narrativas, vão passar por essas duas pessoas. E vão trazer, então, realmente coisas que ou estavam enterradas, né, ou que já estão aí há algum tempo sendo articuladas e que podem ou não passar. E aí, acho que isso é importante, né, porque o Bolsonaro, ele pode falar, né, muitas coisas, e é um posicionamento que ele mesmo traz desde o começo, né, da sua aparição aí dos infernos. Ele pode falar que quer fazer coisas, mas essas coisas precisam passar por essas duas casas, né? Precisa passar principalmente pelo Lira, né? Então, tipo, por mais que ele vá ferrenhamente dizer que quer fazer as coisas, ele precisa ir desses acordos, né? Ele precisa desse jogo político. Então, por muito tempo, o Bolsonaro disse, né, que não consegue fazer as coisas. Por quê? Justamente por causa do Congresso. O Congresso é mau, ele não me deixa fazer nada, eu quero fazer tudo, e olha aí, eles não deixam, né, eu avançar com as minhas pautas. E agora eles estão aí, né, sendo apoiados pelo Bolsonaro,
Então, existe essa articulação, né, essa aproximação muito bem apoiada. Uma coisa que é engraçado de se ver, né, é que o Bolsonaro se elegeu falando desse distanciamento com a velha política, do centrão, com essa coisa do Congresso, e agora está justamente se articulando com representantes que representam muito bem esse centrão, essa velha política, né? Então, vai um pouco por aí. E aí a gente tinha, né, a suposta esperança de que todos aqueles pedidos de impeachment fossem, né, realmente colocados para jogo ali, que já estava demorando um tempinho, né, Maia, mas estava ali, né, rondando, e agora, né, com essa união, né, essa relação mais próxima, meio que isso vai para o beleléu, né? Essa esperança de impeachment realmente Ixi, gente, peraí que abriu um negócio aqui no computador. Meio que não vai rolar muito, né? Essa é a expectativa, né? Agora com essa nova eleição. Sem contar, né, que eles dois representam a bancada ruralista, o próprio Pacheco, super agropecuário aí, né? Ele é do Progressista e eles têm algumas pautas que já foram conversadas, já foram expostas, que saem um pouco assim da nossa expectativa em relação a quem está se apoiando, se vinculando ao Bolsonaro, né? Então, primeiro, os dois falaram muito claramente de um enfrentamento seguro e ágil da pandemia, né? Então, com a certeza de que os recursos públicos darão conta de proporcionar vacina para toda a população dentro do prazo estipulado. Cacete, computador. Sai daqui. Eles têm aí essa pauta da recuperação econômica, principalmente a partir da reforma tributária, que aí é uma questão bem controversa aí do que deve ser feito ou não em relação à reforma tributária, mas é uma pauta bem especial aí para esses dois. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, meninas, dessa parte. Não, amiga, tem mais no próximo slide. Tá. Então, acho que pode passar. Mas eu posso falar, se tu quiser. Pode falar, então. Porque eu vou dando uma resumida, né? Tá, então, também tem as questões da reforma administrativa na Câmara e a reforma tributária, né, que a Ju falou agora, que eles querem fazer elas da forma mais justa possível, com justiça social, não inibindo o empreendedorismo. O Pacheco disse isso. Justiça social. Sei, me engana que eu gosto. O governo também apresentou algumas pautas que seriam prioridade, né, que eles gostariam que fossem prioridades na Câmara e no Senado, como as propagandas de armas que foram na televisão, né, que foi apoiada pelo Eduardo Bolsonaro, a ampliação do direito ao porte de armas, que a gente sabe muito bem que o nosso presidente, que é o sonho dele, né, a redução da maioridade penal, que foi apoiada pelo Flávio Bolsonaro, porque essa família é muito incrível, ela é muito pacífica, né, e ambos evitaram fazer comentários sobre isso, sobre essas propostas que o governo deu, né? Tanto o Pacheco quanto o Lira evitaram fazer comentários quando foi perguntado sobre, mas o Pacheco falou que é natural que o governo tenha suas pautas, mas que isso não vai definir exatamente que vão ser as pautas prioritárias deles, né? Porque, como a gente falou, o Pacheco não é tão ligado ao Bolsonaro quanto o Lira, né? Então aí a gente já viu um indício, né? Ainda outras prioridades que eu achei importante, deixa eu ver também, ai que saco. Deu. Que é o PL da grilagem, que vai flexibilizar as regras de regularização fundiária, o PL 191, que abre as terras indígenas e a atividade de grande impacto socioambiental, né, como mineração, garimpo, hidrelétrica, que eu acho que até a gente já tinha falado, feito
uma conversa bem específica sobre esse PL, não lembro, acho que sim. E daí, com o Lira na chefia da Câmara, o governo espera conseguir aprovar essas propostas, né? Porque eles são da bancada ruralista também, e o Lira é super amiguinho do Bolsonaro, né? Então, eles estão com a expectativa de que isso vai para frente, infelizmente. O Pacheco, ele deixou claro que... o Lira deixou claro que os líderes partidários e as bancadas estaduais vão ter maior influência para definir as prioridades de seu mandato, o que é ruim também, né? Porque as bancadas do agronegócio, né? Pode passar. Boa. E aí a gente trouxe só uma pequena, entre aspas, lista de coisas que a gente precisa ficar de olho já agora nesse primeiro momento, e aí só para trazer também um contexto geral. Todos esses pontos que a gente trouxe aqui é um recorte de projetos de lei, de PECs e tudo, que estão na lista desse pedido do Bolsonaro de pautas que precisam ser encaminhadas. Então, isso é só um recorte, não são todas as pautas, e é um recorte específico de pautas desse meio socioambiental para a gente ficar mais próximo. Então, sim, ainda tem mais coisa além disso que a gente precisa ficar de olho já nesse primeiro momento. Mas só para trazer algumas coisas que também a gente pode seguir discutindo no GT, né, além de hoje, nas próximas semanas também, porque a gente vai precisar ficar acompanhando. Uma é a que a Laurinha já trouxe, a PL 191, que foi proposta ano passado, que é a de mineração em terras indígenas. Ela, inclusive, está assim, radar vermelho de que vai ser colocada em pauta muito em breve, e a chance dela passar é bem perigosa mesmo, é muito arriscada. Para contextualizar um pouquinho, essa PL pretende flexibilizar a mineração e o garimpo em terras indígenas, incluindo o uso do mercúrio no processo de garimpo. E aí isso é super complicado, porque além de todo o processo de degradação ambiental, mercúrio é extremamente perigoso para a saúde das comunidades locais. Saíram estudos no final do ano passado que mostram a comunidades Mundurucus que absolutamente todos os indígenas da comunidade têm nível muito alto de mercúrio, tipo, muitas vezes acima do que é do indicado, né, do limite máximo. Então, isso é super complicado. E, além desse impacto muito direto às comunidades, o mercúrio atinge também os centros urbanos mais próximos, porque contamina também os peixes. Então, é meio que uma cascata aí de impactos socioambientais. PL do licenciamento ambiental, que é um presente para o agronegócio, que é basicamente o desmonte e superflexibilização do processo de licenciamento ambiental, da regularização fundiária, que é basicamente a grilagem, que a Laurinha comentou. Reforma tributária provavelmente entra em pauta nesses primeiros meses desse ano, e aí tem algumas propostas de pacotes dentro da reforma tributária, que seria a chamada reforma tributária verde. Então, como que incluir nessa proposta de reforma pautas que sejam também focadas na questão ambiental. Então, como é que desse processo que está super complexo e tem vários pontos positivos e negativos, o que é que pode trazer daí de pautas dentro da reforma que sejam benéficas de alguma forma para questões ambientais. Tem a proposta de alteração do Estatuto do Índio contra o infanticídio, e aí se tiver qualquer pessoa que esteja acompanhando mais de perto aqui, que quiser compartilhar, seria interessante, mas trazendo uma contextualização bem superficial mesmo. É uma proposta que foi feita e que está muito controversa também, porque ela traz uma narrativa muito de criminalização das comunidades indígenas e de aspectos culturais das comunidades indígenas, querendo culpabilizar as taxas de mortalidade infantil dentro das comunidades, como se fossem negligência e por questões culturais das comunidades tradicionais. E aí está numa disputa muito grande
esse processo, ela foi proposto por uma bancada, por partidos e políticos, né, do setor evangélico, e tem o setor da bancada, né, ambientalistas e representantes das comunidades dos povos tradicionais estão nessa disputa aí, né? E a última PL de concessões florestais, que eu vou assumir que agora me deu um branco sobre o que é essa PL, mas eu vou buscar informações sobre ela e a gente compartilha aqui depois. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar sobre ela, momento agora. E a gente também, nesse material, tem uma listinha, um link embaixo, que é detalhando várias dessas PLs e propostas que estão nesse status aí vermelho de alerta. Então, a gente vai compartilhar com todo mundo também. E é isto. Aqui tem algumas fontes, a gente vai colocar os links depois para vocês acompanharem. E é isto, nossa contexto inicial. Hoje, deixa eu só fazer mais um comentário, que ali eu vi que o ISA, o Instituto Socioambiental, tinha feito como é que fala? Uma entrevista com o Lira, e eles perguntaram várias coisas relacionadas ao ambiental, né? E daí ficou naquele xalala, né? De, sim, as pautas ambientais são muito importantes para o Brasil, blá, 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 blá. Daí quando perguntavam, o que tu acha do PL tal? Como presidente agora da Câmara, não é minha função opinar, tipo, ter algum lado para votar, porque ele perde o direito de voto quando ele tá lá, que não sei o quê. Ficou bem naquela coisa de não dar opinião, né? Bem complicado. O famoso em cima O da... Lira, Eu ele particularmente, tá bancando muito esse posicionamento, né? De, olha, eu tenho as minhas crenças sobre o que é certo ou errado, mas eu não vou falar nada, tá? Eu vou Típico aí, de né, um de acordo centrão, com né? os deputados, eu vou, né, sentir aqui o terreno. Eu sei, para mim eu sei o que é certo e errado, mas eu mesmo não quero, né, assumir publicamente as minhas posições. que na verdade esse seria o papel de fato do presidente da Câmara e do Senado, né, como mediador e não um atuante. Então, tipo, até algumas coisas ali que eu botei no chat, eu faço ciências sociais e isso é uma coisa que direto meus professores de política trazem, assim, que existe essa cultura de ter esse posicionamento sempre direto, quando isso acaba interferindo e a gente acaba de fato virando sabão, indo para a esquerda, para a direita, justamente porque não tem esse poder mediador. Então acho que é bom a gente pensar nisso. Eu tenho várias críticas, mas várias coisas a apontar, porque acho que é sempre interessante a gente ter essa visão assim de tipo não só tacar pedra e ver dentro da realidade o que a gente pode trabalhar assim. Então, nesse sentido inicial, acho que seria o correto, de fato, ter esse poder mediador e a gente ver o que vai acontecer, acompanhar, até porque nessa primeira semana, assim, à primeira vista, o saldo tem sido positivo, onde já está entrando em votação hoje mesmo a volta do auxílio emergencial, mesmo com suas características, mas era algo que não ia ser pautado. Então, já com a entrada dele, está sendo pautado. E uma pauta um pouco controversa, mas da minha parte eu sou a favor que a autonomia do Banco Central, assim como tem que ter a autonomia da Polícia Federal e todas essas situações de não ser linkado apenas ao governo, porque isso atrapalha de fato com cada eleição. Isso são coisas que já estão sendo pautadas assim. E isso em uma semana deles no governo. Eu acho que esse é um papel nosso como organização de sociedade civil acompanhar essas pautas e reconhecer quando tem algumas coisas assim, porque querendo ou não a gente vai dialogar com eles assim. Eu, o Paulinho e todo mundo que passou aqui, tipo em algum evento mais presencial que teve figuras políticas, a gente teve que dialogar com algumas pessoas e entender quais são os pontos positivos para a gente trabalhar em cima também. Acho que
essa questão do auxílio, né, é uma coisa que seria feita, né, já, não é uma proposta, olha, gente, isso aqui eu, Lira, estou trazendo, assim, né? É uma coisa que já deveria realmente ter sido trazida, assim, como pauta há um tempo mesmo. Então, não é um Mas o Maia não caramba, fez, né? né? Que Aí que tá. interessante. O Maia não fez. Essa que foi a treta. Assim como em outras coisas, assim. E eu acho que ter um posicionamento de centrão é bom, no sentido de que limita o poder do Bolsonaro, que qualquer coisa existe a possibilidade de um impeachment, tipo, pensando assim, a hierarquia, o presidente ele está ali como poder executivo, mas ele demanda assim do poder legislativo. E quando, tipo, o Bolsonaro, no caso, ele, entre aspas, vendeu o poder dele ser incisivo como ele estava sendo, porque antes ele fazia aquela pauta assim, tipo, da gritaria de vencer no grito as coisas. E o Baleia Rossi, ele não tem maioria no Congresso, no Legislativo, então o Bolsonaro poderia gritar e ganhá-lo, tipo, através dos votos de maioria. Enquanto o Lira e o Pacheco, eles têm maioria do Congresso mais com eles do que com o Bolsonaro. E isso prende o poder do Bolsonaro, e então, tipo, é mais uma coisa que a gente tem que refletir, porque limita muitos dos poderes do Bolsonaro enquanto presidente, assim. Ai, gente, eu fico assim, incrédula com a cara de pau desse homem. De se eleger com aquele discurso de ai, não negocio com o Centrão, não contra a corrupção, que não sei o quê. Vai lá, super amiguinho, apoiando o cara que tá em 8 investigações, sabe? Líder do Centrão, líder. Como é que. Eu fico incrédula, sério, incrédula. Acho que a gente não pode desconsiderar também a capacidade de cara de pau do Bolsonaro de entender esse joguinho aí, né? E também da falta de memória que a gente tem do que é o Bolsonaro no começo da eleição e agora, né? Tipo, sim, ok, ele vai ter que agora se jogar muito melhor com essas aliações, né? Com o Lira e com o Pacheco, por causa dessa base. Mas você acha que ele realmente está completamente acuado, assim, né? Você acha que ele não vai conseguir jogar com isso, como ele já tem feito há um tempo? Sinceramente, não acho que ele tem cintura política para isso. Isso demonstra desde o tempo que ele está como deputado, que aprovou só três PLs enquanto deputado o Bolsonaro. Isso por falta de jogo político, não é nem questões de pautas. E isso, tipo, de estar o Centrão lá, estar o Lira lá, de certa forma, foi mais prejudicial no quesito de limitar o poder dele, porque acaba dificultando, ele vira mais ainda uma marionete, e, na minha opinião, acaba sendo um possível trajeto de transferência para a volta de um executivo mais de esquerda, que acaba limitando esse movimento de direita. A gente vê num nível mundial que essa roda está girando e a esquerda está voltando para o poder, muito por conta dessa transição de centro. Então, essas pautas que eu falei agora, por exemplo, do Banco Central, não é uma pauta de esquerda, mas ao mesmo tempo ela é extremamente necessária para qualquer governo, seja subdesenvolvido ou desenvolvido, né, de primeiro mundo, para que não tenha essas situações de transferências de poder influenciando direto no Banco Central. Assim como tinha antes exatamente a mesma coisa na Polícia Federal, que agora está voltando com o Bolsonaro, mas eu acho que trazendo o Lira e o Pacheco para esse poder acaba limitando, inclusive, dando mais autonomia para a Polícia Federal também, porque são pautas diferentes. O Lira ele é mais libertário, mais da parte liberal, de um governo mais liberal, enquanto o Bolsonaro ele tem uma tendência mais autoritária. E isso em questões de posicionamento político, e isso é um conflito. E é por isso que acaba limitando, e do meu ponto de vista, é estranho, mas politicamente é mais seguro ter o Lira e o Pacheco do que, por exemplo, o Rossi, que poderia estar lá para tentar buscar simplesmente palanque e falar, vou votar o impeachment, e aí entra o Mourão. Quem é Mourão, sabe?
Tipo, a gente tem muitas incógnitas. Ele tem a força das Forças Armadas. Ele tem, pode ser uma pessoa que pode chegar lá e botar muito mais o pé na porta do que o Bolsonaro faz, porque ele pode ter articulação política que o próprio Bolsonaro não tem. Então, isso de ter o Lira acaba sendo, assim, uma coerção, e o currículo dele é lamentável, mas se a gente for pegar, tipo, o Baleia Rossi, tipo, o irmão dele foi denunciado por lavagem de dinheiro, a assessora dele foi suspeita de caixa 2 dentro do comitê dele. Se a gente for pegar, tipo, todos os históricos, o Congresso todo é réu, sabe? Então, é uma transição política que a gente tem que pensar e não sair atirando assim, é porque o Lira, o Lira, o Lira. Tipo, em questões políticas, a gente tem que pensar um pouco mais assim, tá, mas espera aí, será que é tão ruim assim? Eu concordo contigo em algumas coisas e discordo em outras. Do ponto de vista em relação à autonomia do Banco Central, realmente, assim, é bom não ter interferência do governo, é bom qualquer órgão ser autônomo e não ter interferência política. No entanto, banco é banco. Quem administra banco tem uma visão mais liberal. E se tu considerar que quem administra banco é quase no consenso uma pessoa, um economista, enfim, liberal, no momento que tu coloca autonomia para que não tenha indicações de governo, tu limita a possibilidade de um diretor, um presidente, enfim, menos liberal atuar no Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, essa indicação ainda existe pelo Congresso, né? Quem indica ainda é o Congresso, de forma técnica, só que não vai ficar fazendo essa troca de cadeiras que nem acontece, que nem estavam querendo colocar o Weintraub saindo do Ministério da Educação direto para o Banco Central. Sim, vai Isso ser uma mudança de continua 4 a em 4 indicação anos. técnica, mas de 4 em 4 anos. Então, acho que nesse ponto, ao mesmo tempo, querendo ou não, a gente vive num país capitalista, que, tipo, existem bancos, ao mesmo tempo, Polícia Federal, polícia é polícia, a gente sabe o que acontece, mas não vai dar autonomia. A gente precisa ter capacidade técnica, autonomia para, de fato, agir de forma técnica, e querendo ou não, não é simplesmente largar o Banco Central e falar, tá lá agora eles por eles. Não, ainda existe esse controle do próprio legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado, para fazer essa votação, indicação técnica, e votação puramente técnica, o que aumenta a responsabilidade tanto da Câmara, tanto da gente quando vai votar para as pessoas estarem na Câmara, e ao mesmo tempo não tem essa interferência, porque a ideia é de fazer nesse ano, porque ainda tem 2 anos para ter a eleição, independente do presidente que entrar, ainda vai ter mais 2 anos de governo do Banco Central lá, e um plano de governo de economia não vai ficar mudando com essa proposta, tipo, política que a gente tem visto nos últimos anos, sabe? Então, Eu não sei se a gente pode afirmar isso com tanta certeza, sabe? Porque a gente, com certeza, alguém técnico e não político no comando do Banco Central é a melhor solução. Mas, independentemente da posição política, o histórico de liderança no Banco Central é de uma política econômica liberal, e não uma e pensando do ponto de vista de que uma política liberal, ela é o oposto de uma política keynesiana, por exemplo. Todas as ações que vão ser feitas em termos de emissão de moeda, controle de inflação, taxa de juros e tudo mais, vai levar em consideração essa diferença, entende? Por isso que eu falo que, tipo, eu como economista, eu discordo de que o governo não deve, o Estado não deve. Eu discordo com a redução da intervenção estatal, mas eu não sou uma pessoa a favor de um nacionalismo, por exemplo, né? Uma estatização geral, assim. Mas eu acho que uma população com um perfil que nem a do Brasil, com um grau de desigualdade, de pobreza, ela precisa de uma política econômica menos liberal e com mais participação do Estado. E eu acho que com um presidente no governo
é o que tende a ser, já que quem é presidente de banco geralmente tem essa posição, pode ser que complique um pouco, entende? Só, a gente tem que ver como que as coisas vão acontecer. Eu concordo com você nisso, tipo, que de fato a gente tem essa cultura, mas também para a gente ter políticas sólidas econômicas no Brasil como um todo, até nesse pensamento keynesiano, a gente precisa ter uma autonomia do Banco Central. Então, porque entra um Bolsonaro, destrói tudo em duas canetadas. Então, nesse momento, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo acho que institucionalmente, para ter políticas sólidas, é necessário uma autonomia. Então, e a autonomia, como eu disse, não é simplesmente vocês fazem o que quiserem dar com a questão econômica e com o Banco Central. Você tem esse certo controle do Congresso. Eu também sou mais voltado para políticas keynesianas tipo, que nem eu falei ali, tipo, tem algumas coisas que, por exemplo, foi o Hayek e como é que é? O Friedman, que fizeram a teoria do Bolsa Família como renda mínima. Tipo, são os pais do neoliberalismo, os caras mais escroto que você pode pensar em política neoliberal, foram as pessoas que pautaram e criaram toda a teoria e toda a parte prática, inclusive da renda mínima, que é o Bolsa Família hoje. Então, para políticas assim serem pautadas de forma sólidas, eu acho que essa autonomia é necessária, mas não só na economia, porque, que nem eu disse, voltando para a pauta do Lira, assim, o foco sendo a Câmara com Lira e tipo essas reformas administrativas, assim como as formas de reforma tributária e tal, talvez nem seja pautada as reformas ambientais, de fato, que nem a gente está vendo aí, PL desde 2004, que de fato a gente tem que ficar de olho, mas o quanto isso pode ser impactado e o quanto isso a gente pode trabalhar, sabe? E, tipo, pensando isso também como organização que, eu falo aqui, quem vai para a COP, quem vai para qualquer coisa, vai dar de cara, vai ter que, de certa forma, se posicionar e não como seu posicionamento pessoal como militante de esquerda, assim como eu e muitas pessoas aqui têm um posicionamento voltado para mais de esquerda, mas a gente tem que pensar, tipo, será que é tão ruim assim? Até que ponto? Quais são os lados que dá para dialogar? Quais são as coisas que a gente pode fazer? Me preocupa, falando agora do impacto da agenda ambiental no comando do Lira e do Pacheco, é a participação deles enquanto bancada ruralista, né? Uhum. Eu acho que, opinião pessoal minha, assim, tá? Não generalizando, mas me parece preocupante porque a gente já, desde o início do governo Bolsonaro, a gente já vem tendo uma discussão de redução, não exatamente redução, mas o fato de quererem de já entrar em discussão putz, esqueci a palavra, gente, desculpa. Mas quando tu junta as coisas, assim, juntar o Ministério do Desenvolvimento, não, da Agricultura, eu acho, com o MAPA, né? São coisas diferentes. O do Desenvolvimento Rural com o da Grande Agropecuária e... Esqueci as siglas do Ministério. Isso, fusão. Esqueci. Já é preocupante, porque no momento que tu tem pessoas do centro, né, com elevado influência política e sendo na teoria mediador, né, de pautas e da agenda política ali do Congresso e do Senado, com um posicionamento mais voltado para a bancada ruralista, eu particularmente acho que isso pode dar uma abafada nas pautas que vão em direção oposta o debate as coisas forem acontecendo e ele tiver que tomar alguma decisão, a gente vai entender melhor qual que é
qual que é o posicionamento dele enquanto mediador, né? Mas pensando assim, tipo, nessa parte ruralista, digamos que a pauta ruralista passa e a gente vê, de fato, a boiada passando. Isso acaba, tipo, do meu ponto de vista, sendo uma tragédia, mas, ao mesmo tempo, trazendo a opinião pública, fortalecendo a opinião pública para a defesa das ambientais. A gente viu aí a situação do Pantanal, das queimadas na Amazônia, tudo isso, o crescimento que teve a pauta ambiental foi em volta dessas situações de aprovações de algumas PLs, e assim foi crescendo muito o movimento ambiental nesses últimos anos, inclusive nas formas de empresas e tal. Então, tipo, eu particularmente, sendo considerado muitas vezes eco-chato dentro da universidade, de em um ano ter, tipo, 3 matérias voltadas para ciências sociais e meio ambiente só por causa das pautas que têm acontecido. E ter interesse de muita gente dentro dessa pauta que não fazia ideia do que era, tipo, de fato, várias dessas pautas, e só que se interessaram depois desses caos, assim, ambiental. Então, tipo, isso acaba fortalecendo de certa forma, sabe? Eu concordo, assim, com essa questão. Alguém quer falar? Fala mais, gente, não vamos ficar só nesse monólogo, por favor. E é só aproveitar para fazer um gancho nisso, e aí trazendo mais, né, para essas discussões que são mais próximas da gente de pautas socioambientais. Porque, por exemplo, ano passado a gente teve uma situação, um contexto muito prático do quanto que a nossa intervenção enquanto sociedade civil pode ou não tá impactando o que é colocado em pauta, de como que as coisas são colocadas em pauta e tal, que foi da MP 910, da grilagem. Teve toda uma mobilização a nível sociedade civil, tanto de organizações, de imprensa, de deputados, inclusive foi quando rolou aquela live lá da Anitta com o deputado Molon. E aí teve todo esse cenário de mobilização da sociedade civil muito forte para a pauta não ser colocada em votação. Estava meio a mesma coisa que a gente está agora, quase a mesma coisa que a gente está agora com essa PL do garimpo em terra indígena. Tipo, provavelmente vai entrar em votação, a galera está aí na expectativa para entender se entra ou não, e se entrar, ter essa pressão da sociedade civil. E aí, jogando aqui de provocação mesmo. Ano passado, a gente tinha um cenário. A gente tinha um congresso, um senado e tal. E naquele momento, esse nível de pressão da sociedade civil foi barrada a pauta e ela não entrou em votação. Foi realmente uma mobilização muito forte. E aí, a questão é o quanto que a gente sente que esse mesmo nível de mobilização, essa mesma estratégia, sabe, o quanto que ela funcionaria, o que muda, o que a gente precisaria adaptar, por exemplo, neste novo cenário. É mais provocação mesmo do que resposta. Nossa, é muito, muito boa observação, diz a sério. Realmente, assim. Uma coisa é o efeito da mobilização social com o Maia no poder, né? Outra coisa é agora com o Lira e com o Pacheco também. Assim, mas que nem, eu acho que tinham comentado um pouco mais cedo sobre ter sido cargos vendidos, basicamente, a presidência da tanto da Câmara quanto do Senado, pelo Centrão. Eu acho que porque ele ter comprado esses cargos, basicamente, vai ser mais difícil ele conseguir passar essas PLs e passar esse tipo de coisa. Porque, tipo assim, ele não vai ter capital político para conseguir continuar bancando esse tipo de coisa e esse tipo de ação. O Centrão é muito mais vendido do que o Bolsonaro. Então, qualquer mobilização que seja por parte de capitalistas ou de sociedade civil vai fazer o Centrão se movimentar e vai fazer com que as pautas sejam negadas. Então, eu acho que talvez
apesar de não ser uma boa coisa ter o Lira e o Pacheco na presidência tanto do Senado quanto da Câmara, como o Bolsonaro teve que pagar muito caro por ele estar lá, para ele não receber o processo de impeachment, ele vai pagar isso com as pautas ideológicas dele. Então, eu acho que vai ser mais fácil, talvez, mobilizar esse tipo de ação para que seja impedido de passar esse tipo de PL. Quem dá mais? Outra coisa que me preocupa. Alguém quer falar? Não, eu ia falar pro pessoal falar só, para não ficar, tipo... Ah, tá. Me preocupa que o meio ambiente, né, num geral, assim, nessa perspectiva neoliberal, nessa perspectiva mais utilitarista, né, de a gente usar o meio ambiente ao nosso favor, enfim, continue tendo essa perspectiva de que com a mudança agora, não que fosse diferente, que era diferente com Maia ou não, né? Mas o meu argumento final é que eu acho que não vai ter diferença nenhuma na real, porque principalmente sendo os dois indicados, os dois presidentes da bancada ruralista, eles têm uma perspectiva de ver o meio ambiente como um meio e não um fim em si mesmo, né? Então, o meio ambiente é um meio para se alcançar coisas, se alcançar elevação de renda, se alcançar elevação de emprego, e a abordagem utilitarista e neoliberal frisa muito isso, né? Coloca esse valor, valora a natureza, valora os recursos naturais sob esse ponto de vista. E claro que mantendo uma pauta ruim, não conservadora, né, do ponto de vista ambiental, com espaço aí para debater e ser, né, uma fonte de poder para evitar que esse tipo de ações e direcionamentos aconteçam. Mas indo em direção oposta do que o Chay falou. Massa, eu vou jogar mais uma provocação para a gente ir encaminhando a conversa também. É isso, né? Tem algumas coisas que podem mudar drasticamente, outras que não tanto assim. Afinal, não é como se a gente tivesse um cenário super positivo antes dessa eleição, não era. Mas pode trazer impactos também do como e do quanto que a gente atua enquanto organização da sociedade civil, especialmente sendo juventude, né? Então, olhando para essas pautas que a gente vai estar, né, se deparando de uma forma muito urgente, provavelmente nas próximas semanas, próximos meses, o que vocês sentem que a gente precisa adaptar enquanto estratégia de atuação, enquanto visão de advocacy, visão de incidência mesmo? Será que a gente mantém tudo da mesma forma ou será que a gente precisa adaptar aí alguma coisa? Não entendi direito a pergunta disso. Desculpa. Tá, porque assim, a gente tinha um cenário X, né, até ano passado. E aí a gente tinha a nossa forma de atuação enquanto organização da sociedade civil de uma forma específica. Então, a gente tinha, sei lá, tinha contatos que a gente, de uma forma direta ou não, a gente podia estar articulando, a gente tinha nossa estratégia enquanto mobilização da sociedade civil, que às vezes era muito emergencial, tipo, vai entrar a pauta, tem uma pauta que pode ou não entrar em votação, e aí a gente fazia toda aquela
aquela barulheira de mobilização da sociedade civil, este era um cenário, esta era a nossa forma de atuação. Agora é outro cenário. É um cenário que pode ser que as pautas passem muito mais rápido e que elas sejam aprovadas muito mais rápido. E aí, o quanto que isso pode estar impactando a nossa visão, sabe? Nossa visão estratégica, a nossa atuação, nosso planejamento também de ano enquanto organização. Gente, por favor, falem. Cadê o pessoal? Eu acho que Izzy, Madara. a gente tem que fortalecer o nosso subgrupo de advocacy bastante e organizar muito bem essa questão de fiscalizar o que está passando de projeto de lei, o que está sendo votado, quem está votando, organizar projetos que nem o que a gente organizou com o Molon. Eu acho que isso vai ser bem importante agora, porque é aquilo que a gente falou, né? Esse pessoal tem força, o Lira, ele tem o centrão ali na mão dele, então ele vai ter bastante força aí nas votações, enfim, o Bolsonaro apoiando. Então, acho que a gente tem que fortalecer muito a advocacy. Acho que essa pode ser uma proposta para 2021, né? Porque, como eu tinha falado, né? A Câmara dos Deputados tem a função de representar a população. Os deputados têm a função de representar a população dos estados deles. Os senadores têm a função de representar os estados como unidade federativa, né? Mas acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Pressionar os deputados para que a coisa não desande. Acho que isso é muito importante. Boa, sim. Ouvir? Oi, Bru, Estamos pode ouvindo, falar. Bruna. Sim. Tá horrível, mas enfim. Eu acho que seria um ótimo momento, assim, para a gente fortalecer um mapeamento, assim, bem mapeado de todos os lados, assim, porque eu acho que como a gente, de certa forma, vai tudo passar mais rápido, mas a gente ainda tem, assim, a chance de ser a galera lá que está em cima do muro, sabe? Então, acho que quanto mais bem preparado e mais cedo o nosso lobby começar, assim, eu acho que daria para a gente fazer um trabalho mais efetivo do que ser só essa pressão de, tipo, tá rolando e a gente vai ter que fazer barulho, sabe? Porque eu acho que, principalmente nesse cenário online, assim, tipo, fazer barulho é muito difícil, porque às vezes a gente nem sabe que tá rolando. E tá rolando já por baixo dos panos, sabe? E eu acho que, tipo, o Engaja tem parceiros, assim, tipo, muito estratégicos, como, tipo, a Karina, que tá lá no Nossas agora, sabe? Eu acho que a gente poderia fortalecer toda uma estratégia que a gente conseguisse fazer uma pressão antes que isso tudo fosse passado, sabe? Se a gente sabe que isso já está em emergência, a gente já podia pressionar algumas pessoas para tentar não deixar a galera cair nesse papo, sabe? Daria para trabalhar, tipo, primeiro nesse mapeamento, assim. Muita coisa acontecendo e realmente a gente não consegue dar conta. Às vezes a gente quer acompanhar algumas pautas, mas mesmo sendo importantes, às vezes a gente consegue algumas coisas, mas outras não. É muito difícil conseguir dar conta. Muita coisa acontecendo. E é por isso que eu acho que, de fato, tipo, o Lira e o Pacheco agora não é negativo. Porque a forma que o Baleia Rossi estava se portando, porque o Baleia Rossi era o único que tinha minimamente um pouco mais de chance, porque o Pacheco já estava ganho há muito tempo. Mas o Baleia Rossi estava se portando muito mais em, tipo, ser a figura política de, tipo, aquela trajetória pessoal, de talvez faltar um impeachment, ser aquela pessoa que talvez, pessoalmente, isso seria um tiro no pé muito grande. Isso seria um tiro no pé muito grande, porque a gente tem uma incógnita de Mourão, a gente tem toda uma situação, e o Centrão, ele, tipo, estando o, o Lira, a gente consegue, pelo menos, utilizar essa pose que eles tentam manter, porque, querendo ou não, eles têm uma pose, se é verdade ou não, mas existe essa pose de diplomacia e de diálogo, então é um momento de falar, ué, mas vocês estão trazendo diálogo, então vamos dialogar, e não trazer só o Molon, não só, tipo, a galera que a gente sabe que conversa com essa pauta, mas também trazer, se possível, tipo,
líderes da vida, tipo assim, essa galera que anda com lira para debater e falar, tipo, e ter essa pinta, assim, porque esse é o momento que tem para dialogar. Ali que nem falou, a Celina falou, o Moro também tinha posição de isentão, de fato, mas a gente não dialogou com, tipo, não conseguiu dialogar com eles nesse momento. O cenário agora é muito mais propício para a gente, como sociedade civil, dialogar e não chegar fazendo barulho, apenas barulho por Twitter e coisa assim, porque isso, grande parte da mobilização de esquerda faz, e a gente tem um diferencial muito grande, que são essas articulações que nem foi falado, assim, a gente tem uma rede muito grande para muito além do barulho tipo, o fortalecimento do advocacy é extremamente importante para a gente chegar lá e, de fato, ter essas pautas debatidas como devem ser. Então, acredito que é, sim, mais favorável, porque, querendo ou não, Baleia Rossi lá, tipo, sendo eleito, ia querer pautar as coisas, não teria maioria no Congresso, não ia passar nada, ia travar muita coisa, o Bolsonaro ia ganhar no grito, e, tipo, o Bolsonaro de fato está na mão do Centrão, e o Centrão tipo, a caracterização de um mercenário. Se está pendendo mais por um lado, e a sociedade, no caso, nós como sociedade civil, a gente chega lá para ter um diálogo e consegue pender um pouco mais e ver que, tipo, o impacto negativo futuro para eles é muito maior, a gente consegue ter um diálogo. Então, é por isso que eu acho que é importante, tipo, nesse cenário, a gente não ficar apenas com os clichês, os argumentos clichês, assim. E pensando como organização, assim, tirando o véu, assim, de posicionamento pessoal e trazendo como posicionamento nosso como engaja. E aí? É um momento, o que a gente pode ser oportuno nisso? E pensando no sentido, porra, eu cruzei com o Eduardo Cunha em 2015 na Câmara e tive que me fazer uma postura engaja para conseguir minimamente uma assinatura dele para a gente levar uma INDC para levar pauta e ser vinculado. Depois da COP de Paris, o acordo no Brasil foi vinculado. E muito com essas posturas que a gente, mano, não, nunca vai ser pautado. Depende como você vai falar. Você vai chegar nos dois peitos falando que você é agressor de mulher, tipo, ou você vai chegar e tentar ter tipo, nesse momento político, ter uma articulação para as coisas não piorarem mais. É pensar, tipo, o que eu estou fazendo aqui é tiro no pé, o que eu tenho no cenário geral é uma oportunidade para a gente mudar esse cenário bolsonarista, assim. Teve algumas matérias que eu estava lendo uns dias atrás, que toda essa movimentação para a eleição estavam fazendo uma projeção de que provavelmente o ministro da Relações Exterior vai cair por conta disso e vai ser cedido por uma das pessoas que está no centro hoje em dia. A minha dúvida é, será que tipo, tem como a gente se aproveitar disso, principalmente para a gente voltar para os acordos internacionais e talvez fazer com que essa pauta climática seja novamente discutida aqui? Tipo, aqui, quando eu digo, é tipo no Senado, Congresso, enfim, pela federação. Colocando uma opinião muito pessoal minha, eu acho que mesmo que tenha que o ministro caia, eu não sei se quem vai vir, quem pode vir no lugar dele, vai ter um posicionamento muito diferente no sentido de pauta climática, por exemplo, a nível internacional, a nível de negociação, porque a nível de negociação tem muita coisa envolvida que vai além dessa relação diplomática, sabe? Eu acho que de qualquer forma, e é isso, ainda tem indicação direta, de qualquer forma não mudaria tanto assim, é mais feeling meu, né? Não mudaria tanto assim, e por isso eu sinto que a estratégia tem que ser, olhando para esses espaços de negociação a nível internacional, fortalecimento da agenda climática a nível subnacional, porque existe muita possibilidade de articulação subnacional com outros atores, tipo, tanto de atores no sentido de negociação de países, como também de, enfim, incidência política, né? Olhando esse outro nível de negociação. Pessoalmente, não estou muito esperançosa com qualquer troca de ministério. Eu acho que, enquanto tivesse governo, as coisas não vão mudar muito. Mas é isso.
jogando opiniões mesmo. A Bru estava com a mão levantada. Você quer falar, Bru? Quero. Aqui tá travando muito, mas eu vou tentar falar porque eu sou péssima tentando escrever do jeito que eu quero falar. Eu acho que, assim, agora seria um momento... Eu vi que a Celina botou, assim, de amar os agressores, mas acho que não seria bem amar, sabe? Mas, tipo, seria meio que entender qual é a jogada ecológica dele, sabe? Tipo, eu tô lendo o Ecologismo dos Pobres e eu confesso que tá sendo um livro bem difícil, assim, tipo, eu leio, paro, penso, leio de volta. E aí, tipo, ele fala, né, que tem 3 tipos de ecologistas, né? A galera que defende mais essa parada da justiça ambiental, que seria o que ele chama de ecologismo dos pobres, né? A galera que, tipo, defende essa conservação ao extremo, que ele chama de evangelho da conservação, não vou lembrar o nome direito, porque eu sou péssima com o nome. E a terceira linha seria essa linha que, tipo, que a gente consegue ver bem assim, sabe, nesse cenário do Centrão. Uma galera que, tipo, nunca vai falar eu odeio o meio ambiente, mas a gente sabe que, tipo, só enxerga como uma forma de extrativismo, sabe? Acho que o Brasil tem que ser extrativista até chegar ao nível que a gente vai falar, não, agora que a gente já tem muita grana, a gente consegue olhar para a política ambiental, sabe? E eu acho que o GT, assim, precisa realmente, assim, reforçar essa área da advocacy, até mesmo para a gente planejar algumas estratégias para chegar nessas pessoas, sabe? Tipo, sei lá, pensar em alguma capacitação com alguém que manja muito mais de advocacy, assim, e que trabalhe com isso, para que a gente tenha diálogos mesmo com essas pessoas que nem sempre vão concordar, mas que a gente consegue, por uma linha ou outra, tipo, encaixar. A gente está muito travado aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, eu vi que ela botou uma coisa que eu falei agora, acho que tá. Tá super bom, Bruno. E acho que, tipo, meio que com... eu não tô vendo ninguém, que tá todo mundo travado. Mas acho que seria meio que isso, sabe? Tipo, essa galera ama essa pauta dos ODS, de desenvolvimento sustentável, bora lá, bora salvar o mundo. E a gente vai comendo pela beirada, sabe? Quando vê, a gente tá, tipo, conseguindo o que a gente quer, porque, infelizmente, assim, fazer barulho e bater de frente, acho que não vai rolar com essa galera, sabe? Acho que é isso que preocupa mais, a gente continuar nessa mesma estratégia, e sendo que é um público que a gente precisa literalmente se infiltrar na mente deles e manipular eles, assim, tipo, bem malignos. Posso falar? Alguém vai falar aqui também? Tá. Eu super concordo com isso que a Bruna comentou. Isso e aquilo, mas tipo, mais na base do diálogo e tal, tipo, não só xingando porque não tem como defender o Bolsonaro. Mas eu acho que seria legal a gente tentar trabalhar nesse sentido mesmo, tentar chegar nas pessoas que não têm uma visão realmente parecida com a nossa e realmente conseguir dialogar com ela, porque eu acho que isso vai ser muito importante. Eu acho que nem até a questão do próprio Engaja, chegar nas pessoas que tipo, não conhecem o Engaja também, eu acho que é algo bem interessante de se pensar para futuros projetos e ações. E aí, só uma coisa que o Chay tinha comentado em relação ao Lira lá, eu vi que ele tem realmente maior governabilidade, mas por conta do que aconteceu de compra também, e de várias emendas para os parlamentares, mas é meio foda ele ter essa governabilidade porque ele é pró-Bolsonaro, então ele ter essa governabilidade vai beneficiar o Bolsonaro, então nessa parte eu não concordo muito que é bom ele ter essa governabilidade, porque ele não é bom, mas É é pró isso. aspas, né? Sim. Não, tipo, pró Bolsonaro aspas, assim, tipo, ele foi o candidato escolhido, mas as pautas que ele traz vai muito contra o que o Bolsonaro falou, tipo, começando com a difusão da vacinação. Então, o Lira, tipo, bota forte que, tipo, tem que ser... Então, tem várias pautas que ele é pró aspas, ele é a pessoa que não votaria o impeachment, ponto. E é nesse sentido que eu falo que o Baleia Rossi seria um tiro no pé. Então,
É nesse sentido. O Bolsonaro, ele tem a questão pessoal de estar no poder. Se ele vai conseguir governar ou não, foda-se, assim, tipo, ele estando no poder vale mais do que um impeachment, sabe? Então, é essa pauta. Então, tipo, não acho que ele é bolsonarista no nível, assim, que a gente vê, porque ele não é um candidato de direita, não é um candidato de extrema-direita. Ele é o centrão clássico, que, tipo, pauta coisa de direita, mas vai ter coisas progressistas, e nesse momento que a gente vem, uma linha de extrema-direita é oportuno pra gente ter essa galera, assim, tipo, dói falar isso? Dói. Mas, da realidade, é, tipo, é meio que isso, sabe? Mas, antes de eu ser linchado, deixa eu trazer um negócio aqui pra vocês. Esses posicionamentos todos não são meus. A gente, como grupo de advocacy, a gente teve uma reunião e fez de trazer de forma super exagerada posicionamento que, como se fosse o Lira ou pessoas defendendo o Lira, estariam aqui. E tipo, sim, Celina. Então, isso aqui que a gente está fazendo, o que eu fiquei bem triste, porque eu queria que a galera tivesse pulando no pescoço, porque, de fato, esses são argumentos que a galera do Lira defende, gente. Então, tipo, é necessário, sim, dialogar. Eu achei maravilhoso o que a Bruna falou, gostei do que o José falou, o Luiz falou, essas coisas. E não é medo de se queimar, é que eu já tive aval de Giza falando, você pode falar antes que a galera te linche ou te odeie para sempre. Eu Obrigado, ia Giza. falar uma coisa agora. Ainda bem que tu falou antes, Chay. Mas, assim, todos esses argumentos que eu trago não é simplesmente, brincadeirinha, joga no lixo. Não, são argumentos que, de fato, a galera traz e a gente tem que pensar. Tipo, são coisas que, de fato, quando vocês encontrarem políticos, porque como engaja, a gente vai encontrar essa galera. E eu falo isso na prática mesmo, tipo, provavelmente vão ter oportunidades de, inclusive, falar direto com o Lira. Se não fosse a pandemia, a gente está no congresso lá, que nem eu falei para o pessoal do SGT de Advox, que a gente está com planejamento, se tiver vacina, de fazer algumas coisas assim. E tudo isso, mano, a gente precisa estar bem preparado, precisa estar com os argumentos técnicos, com os argumentos que estão em volta, muito além do que está no jornal e muito além do que está na nossa bolha, porque a nossa bolha é linda, maravilhosa, mas o Brasil não é assim. Não, eu sou de Porto Alegre, Laura, só que eu moro em São Paulo. E é tipo, isso que a gente tem que fortalecer. Venham para o grupo de advocacy, para a gente pautar disso, eu vou fazer já o jabá. A gente precisa fortalecer muito isso, ainda mais nesse momento que, de fato, é foda, não é oportuno, assim como eu disse. Ele é um pouquinho mais aberto que se fosse lá o Weintraub ou pessoas lunáticas que nem a gente viu que poderia ser, mas igual é muito desafiador. E a gente precisa estar bem preparado para isso e, tipo, são argumentos racionalmente, tipo, ok, tipo, da forma aparente, quando você vê de primeira vista, faz muito sentido e, às vezes, provavelmente alguns de vocês concordaram com algumas coisas que eu disse, mas por trás tem muita coisa e a gente precisa ter base de diálogo mesmo para contra-argumentar sem ser chute no peito de agressão, mas com embasamento e meio que na fina, assim. E então, por favor, gente, venham para Advocas e não me matem que eu não sou lirete, eu não sou apoiador de lira. Gente, eu queria fazer uma analogia sobre essa questão aí de, por exemplo, eles não são tão ruins, olha, eles são um dos focos deles é voltar com auxílio emergencial, avançar com a vacinação, enfim, claro, a questão da vacinação é o mínimo, né? Porque, assim, o Brasil está sendo muito mal visto nos outros países e isso também é muito ruim para nossa economia, então esse é o pensamento deles também, né? Claro, porque, se a gente não avançar com a questão da vacina, ou, enfim, com todas as proteções do coronavírus mesmo, a gente não vai conseguir nem entrar nos próximos países daqui a pouco, né? Não vão deixar a gente entrar. Então tem toda essa questão por trás, não é que eles são bonzinhos, assim. E a outra coisa é a questão do auxílio, né? Também para girar a economia, que nem uma coisa que me vem muito na cabeça é quando
a Inglaterra começou a apoiar o fim da abolição, né, da escravidão. Por que que eles queriam? Porque eles estavam na questão ali de revolução industrial e eles queriam mercado, sabe? Tem sempre dois lados, né? Tem sempre uma questão para pensar por trás. Nenhum argumento que eu Queria vejo. comentar também Fala aí. uma discussão um pouco antes disso da gente mapear, né, e começar a dialogar um pouco fora da nossa bolha e tal. Acho isso incrível, realmente tem que acontecer, mas sem deixar de manter um pouco o mapeamento, não dentro da bolha, mas parte da nossa base ideológica, talvez. Não sei se essa expressão está correta. Mas o que eu quero dizer é que a gente acha que a gente realmente está falando das mesmas coisas, mas a gente tem que lembrar que mesmo dentro do nosso espectro político, a gente tem muitas diversidades, assim, né? Mesmo conversando com o Molon, a gente viu que foi difícil, porque, né, tipo, é um político, ele tem ali as suas características também de jogo, né? Estava sendo, enfim, passado no YouTube, esse tipo de coisa. Então, não é que seja fácil conversar com as pessoas que estão dentro do nosso espectro, né? E ainda mais agora, a gente tem que ver realmente quais são esses novos projetos, né? Esses novos ideais que se formam a partir dessa eleição, desse novo ano, preparação para a eleição no ano que vem, o que está sendo planejado dentro do nosso espectro, assim, ver quais são as diferenças para conseguir também sair disso, né? E, enfim, às vezes até defender o que é próximo, mas um pouco diferente da gente, sabe? Antes de tentar, talvez, sair metendo louco e realmente tentando dialogar fazer ponte com algo que é completamente diferente, que é muito importante, mas que é muito difícil também. Então, tem que manter esse mapeamento próximo. E aí, uma outra coisa do Lira também é que realmente tem umas coisas que, tipo, não é tudo, né, um absurdo, é jogo político, então a gente não é maniqueísta aqui, né, não tem o bonzinho e o malzinho, na verdade acho que é tudo malzinho. E uma coisa que eu estava vendo e que é interessante é que o Lira, né, como político, assim, ele é bem diferente, por exemplo, de Pazuello, né, da Regina, que era bem baba-ovo, assim, do Bolsonaro, né? Então, ele não vai se... É muito difícil que ele se curve para Bolsonaro, né? Ou seja, que qualquer coisa que o Bolsonaro falar, ele vai lá e vai falar sim, com certeza. Pode ser que ele tenha o próprio jogo dele, assim, então... e que também a gente tem que ver, porque ele defende o centrão, né? Então, tipo, o Bolsonaro é ruim, mas o centrão não é, tipo, flores, né? Então, as pautas ali são pautas que estão há muito tempo também, né? Que a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão sendo votadas. Não é tipo, porque não apoia o Bolsonaro, então é uma coisa legal. Então, acho que é um pouco disso também, né? De como que a gente dialoga a depender aí desse personagem que a gente está tratando. E só para lembrar, as coisas que eu disse não era tão reais, tá? Ô, Só- Chay, tá tudo gravado aqui, ó. Não vai Tá. cair. Não, a Gi vai cortar esse final, ó, ninguém vai saber disso. Mas isso que a Gil falou, só complementando do advogado, assim, minha última fala, assim. De fato, a gente não vai chegar e chamar a galera da bancada ruralista como nosso segundo convidado. Isso exige muita preparação, muito estudo, porque vem só pedrada. E isso, para queimar, nós como Engaja e queimar, tipo, a gente como organização é 2 segundos, assim, se a gente bota um cara desse sem uma preparação. Então, de fato, a gente fazia essa escadinha, mas é preciso ter essa preparação, porque uma hora ou outra vai ter esse em frente, assim, e a gente, tipo, precisa estar preparado para isso. Eu só... Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar um ponto do Lira, que eu até ia comentar antes, mas estava procurando notícia, que eu tinha visto na televisão e fiquei assim, mano...
Mas aí o pessoal tinha perguntado sobre a questão do voto impresso em relação ao Lira, né? Se ele vê se tinha algum problema em relação a isso, como que é feita as eleições hoje. Aí ele falou assim, não, as eleições como hoje super dá certo, mas não tem nenhum problema se a gente criar uma CPI para a gente ver a questão do voto impresso, né? Porque a gente precisa ver se tem realmente segurança ou não a urna eletrônica. Então são umas coisas que tipo, todo mundo sabe que não precisaria fazer, mas tipo, se isso entrar na pauta, ele iria colocar em pauta e como eles têm maioria, iria ser aprovado. Então, tipo, é um bagulho, tipo, é um retrocesso enorme. Aí era um ponto que eu queria ter falado antes, mas não tinha achado a notícia. Aí achei aqui e vou colocar no chat. Meu último comentário também, complementando um pouco o que o Chay e que a Bruna, eu acho, falou, ou a Laurinha, não me lembro. Esse exercício que a gente está fazendo de trazer pontos de vista contrários e tentar fazer essa defesa, né, do como que a gente vai argumentar aquele ponto de vista que é contrário ao nosso, é uma atividade muito interessante a gente fazer, porque a gente cria repertório. Tanto, eu aposto que o Chay aprendeu muito estudando o que falar, né, entre aspas, defendendo o Lira, e assim ele criou mais repertório para o que responder sobre aquele ponto quando alguém dá, né, colocar na mesa aquela argumentação. Então, acho que aos pouquinhos a gente vai fazendo, se a gente conseguir criar um processinho, alguma coisa assim, de manter esse tipo de atividade aqui dentro do Engaja, de trazer pontos de vista diferentes para a gente exercitar, né, o alargamento do nosso repertório, eu acho que seria bem bacana. Massa, com certeza, seria um exercício incrível, sim. Zé, tu vai falar ainda ou tu esqueceu de abaixar a mão? Eu esqueci de abaixar a mão. Tá, beleza. Eu ia só colocar também um posicionamento, sei lá, uma perspectiva minha para esse ano, porque eu sinto que com esse novo cenário, né, tipo, até ano passado, era muito assim do nada não, né, mas era muito uma coisa que às vezes pegava a gente de surpresa quando tinha alguma pauta, né, como a MP 910, que podia ou não entrar em votação, então tinha todo aquele contexto de mobilização muito na urgência, no surto mesmo. Eu sinto que com esse ano, a gente já tendo esse cenário que é, né, mais negativo do que no ano passado, mas a gente tem essa perspectiva do que vai ser colocado em pauta, de como que passaria ou não as pautas que podem entrar. Eu acho que uma coisa que muda também na nossa visão estratégica enquanto organização a gente precisa incluir na nossa estratégia, em absolutamente todas as pautas que a gente for trabalhar, um momento de focar em mobilização social no sentido de criar uma base de apoio para os temas que vão entrar em pauta. Porque se a gente, tipo, toda vez que for entrar alguma coisa em pauta, e nesse surto de vamos conseguir assinatura, vamos conseguir, sei lá, alguma estratégia assim de pressão muito em cima da hora, muito na marra, tem coisa que a gente discute, tipo, que o campo ambiental discute, que não está no cotidiano das pessoas. Então, a gente precisa fazer esse exercício enquanto organização de, tipo, realmente trabalhar a nossa base de apoio social. Isso serve para clima, porque clima é sim um assunto muito elitista ainda, e serve para qualquer outra pauta dessas que a gente já está vendo que vão entrar em discussão, né? Então, tipo, tá discutindo sobre mineração em garimpo de uma forma que faça sentido para as pessoas, tá discutindo sobre preservação de território indígena de uma forma que faça sentido para as pessoas que não estão nesse território. Então, é real ter uma atuação constante de criar e fortalecer nossa base de apoio social, porque no momento que a gente precisar ter alguma reação mais emergencial, é meio que ativar essa base. A gente não precisa criar a base, sabe, em 2 segundos. Então, eu acho que é muito dessa visão estratégica também que a gente precisa ter esse ano. Mas, enfim, é isto. Não sei se alguém tem mais opiniões para jogar. Oi, Chay. Tu ia falar Antes de alguma ir coisa? embora, tô indo. Gente, entrem no SGT de Advox e, tipo, é isso.
Merchan. Merchan assim, porque é real, acho que esse exercício é muito da hora, assim. Eu estudo ciências sociais e um dos exercícios que mais tem, por mais que a galera acha que ciências sociais você só estuda Marx, só estuda a galera de esquerda, o que eu menos faço é estudar Marx, assim, tipo, o que mais tenho é, tipo, estudar movimentos de ultradireita e esse exercício é extremamente necessário, assim. Então, é isso, venham para a Advox para a gente, tipo, trabalhar nessa parte de posicionamentos assim. E assim como esse GT de educação vai, tipo, trabalhar muito a base, nós, como advogados, tipo, tentar dar esse sustento, a gente está estruturando, a gente está no momento de estruturação desse GT, porque ele estava muito inativo no último ano, assim, se for pensar no contexto geral, não teve uma continuidade para esse ano. Então, a gente está fazendo essa estrutura justamente para ter esse trabalho de base e para que a gente também chegue em esfera nacional, esfera internacional, com ele consolidado, dialogando desde a base até o topo, assim. Mas é isso, eu vou. Beijos. Obrigada E pelo personagem hoje, Tia. Foi ótimo. quero ver quem vai ser o próximo. Quero ser a oposição agora. Mano, ser a favor é muito difícil, a oposição que é da hora. Beijos. Beijos. E aproveitando para fazer o gancho também, a partir de março, a gente traz essas discussões de advocacy a nível mais estruturado também. Esse mês a gente resolveu fazer assim mais no formato de discussão, meio que teste, mas também sentido que era uma pauta muito que a gente precisava trazer. Mas a partir de março a gente vai ter um formato bem inspirado no 10ão para estar trazendo as coisas para todo mundo aqui. E é isto. Se ninguém tiver mais pautas, comentários e etc., a gente encerra a nossa reunião. E lembrando que a reunião da próxima semana vai ser no meio do carnaval, entre muitas aspas. Então, nossa reunião vai ser festinha, temática de carnaval. Então, por favor, preparem os personagens e o glitter e a tinta na cara. E é isto. Se alguém tiver qualquer coisa, pode abrir o microfone e meter o grito. Se não, a gente encerra por aqui hoje. Beleza? Tá bom. Tchau, gente. Adorei. Beijos. Beleza, então. Beijinhos para todo mundo. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite.